pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo aqui de volta está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem, meu povo? Tudo bom? Tem recado? Não, né? O recado Não, só sempre. Que vamos torcer pro Brasil, né, galera? Isso aí, ó. É o momento que a gente pode usar à vontade nossas camisas. É o momento de resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro. Exatamente. É o Neymar? É o Neymar. Mas... É o que tem, né? Ali. É o que temos pra hoje. Vamos azar a Argentina, que é o que temos também pra hoje. Isso aí. Né? E então, é isso, gente. É isso. Torçam bastante, aproveitem os jogos, que é bom porque é bem nos horários comercial, né? Eu sei que o povo vai estar feliz de poder ter um monte de lugar que libera pra assistir. Exatamente. Alegria do liberar pós jogo, né? É muito bom. Se você não fez isso, você já joga no ar e fala, poxa, todas as empresas estão liberando, né? E, bom, o único recado, gente, é que esse caso de hoje envolve abuso psicológico e violência doméstica. Então fica aí o aviso pra vocês. E bora lá, então, para o caso de hoje. Bora. A Elizabeth Anne Bisceglia, eu acho que é. Ela nasceu em 7 de novembro de 1947, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela era a terceira dos seis filhos do casal Marita e Frank Bisceglia, que eram católicos devotos, e eles tinham uma empresa de gesso e reboco. Pelo que eu entendi, era isso. É a empresa que o pai dela já era de família, era do avô dela, passou pro pai, enfim. E era uma empresa de bastante sucesso, então eles tinham uma vida muito confortável. Só que os pais dela eram muito rígidos e desde que ela podia se lembrar, ela estava sendo criada para ser uma dona de casa. Segundo a própria Beth, né, como a gente vai chamar ela daqui para frente, que era o apelido dela, seus pais diziam o seguinte: vá para escolas católicas, tenha cuidado com namoros até encontrar um homem católico, apoie-o enquanto ele trabalha e seja abençoada em seus últimos anos com lindos netos. Então... mas aí é o que rola nos anos 40, né, gente? Não dá era o pensamento da época, né? Então, tipo, a Beth cresceu sem poder decidir o seu próprio futuro, que os pais e a comunidade já tinham decidido por ela. Lembrando aqui, gente, nenhum problema em ser dona de casa, né? Não, por favor, né, gente? Filhos, pelo amor de Deus. O problema é outras pessoas decidirem isso por você e colocarem isso como sua responsabilidade sem você querer, né? Então... E nessa nem valorizar enquanto um trampo, sabe? Exatamente, que é o que aconteceu nesse caso aqui. Porque é o lance de você ver como uma obrigação por conta do gênero, né? Uhum. Por exemplo, eu acho uma bica quem consegue, tipo, nossa, vou parar tudo pra me dedicar e cuidar dos meus filhos. Pelo amor, gente, é um trabalho... acho corajoso demais. Nossa corajoso senhora. Demais. Porque é um trabalho que não termina. Nunca. Tipo, é um trabalho exaustivo, tanto emocionalmente, quanto pro seu psicológico, pro seu físico também, porque é um trabalho exaustivo fisicamente também. E é um trabalho que você sabe que todo dia você vai chegar lá, você vai ter que fazer tudo de novo. Não vai acabar, sabe? É sempre aquilo ali. E então, tipo, é muito pesado mesmo. E as pessoas não se dão conta, né? Então... Não valorizam, né? Tanto que hoje em dia, se eu não me engano, já tem como a pessoa que é, né, dona ou dona de casa, né? A pessoa que trabalha em casa, né? No caso, pedir aposentadoria, né? Sim. Antigamente não conseguia, mas hoje em dia é reconhecido. Mas demorou horrores também pra ser reconhecido. Porque também é um trabalho, né, gente? Pelo amor de Deus. É um trabalho. E, enfim, né, se ela tivesse escolhido isso, beleza, nenhum problema na pessoa escolher isso, né, porque é uma escolha também. Mas foi imposto a ela, né, então ela cresceu achando que isso era a vida dela. Então, quando ela tinha 17 anos, seus pais deixaram ela viajar sozinha com amigos pela primeira vez. Eles foram para outra cidade assistir um jogo de futebol e depois foram numa festa e tal. E
Foi lá que a Beth conheceu o Dan Broderick, que era um jovem de 20 anos que estava começando a estudar medicina. Os dois se apaixonaram e começaram um relacionamento. Depois de terminar o ensino médio, em 65, a Beth foi para a faculdade Mount St. Vincent, no Bronx, onde se formou em educação infantil. Seu namoro durou cerca de 3 anos até eles se casarem. Durante esse tempo, ele viajava constantemente para visitá-la e, às vezes, a levava até Pittsburgh para visitar sua família, que também era grande. Eu não coloquei ali, mas, tipo, ele era... Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo de 9 filhos. Caraca, famílias numerosas. Então, ela tinha 6. Ela, né, contando com ela, eram 6 e dele eram 9. Então, os dois é tipo uma família bem parecida. Imagina Natal de família, né? Pelo Como amor que de Deus, gente. Reunião de família. Às vezes eu fico em choque. Tipo, eu tenho poucos primos. Tenho, tipo, se eu contar 6, que é pouco, né? Se você for pensar, 6, 7, se eu não me engano. Eu sou ótima de cálculo. Mas... Imagina ter tudo isso, gente. Eu não ia decorar o nome de ninguém. Pelo amor de Deus. Dan e Beth se davam bem. Haviam sido criados com os mesmos valores e eram acostumados a ter uma família numerosa. Até então, né? Um alinhamento de pensamento que, a princípio, é bom, né? Exato. Né? Se deram bem, né? Bateu ali, deu certinho. Uhum. O casamento dos dois aconteceu em 2 de abril de 69 e o casal parecia mais feliz do que nunca. Eles passaram a lua de mel no Caribe e assim que voltaram para Nova York, Beth descobriu que estava grávida pela primeira vez. Kimberly nasceu em janeiro de 1970 e logo em seguida Beth engravidou novamente de Lee, que nasceu em 71. Ou seja, não é tudo muito próximo, o casal, que é uma coisa muito era desejada. Um roteirinho, né, que eles queriam seguir. Família feliz. Família feliz. Mas uma coisa que aconteceu logo no início ali, que eu acabei descobrindo depois, pesquisando depois vídeos e tal sobre o caso, é que antes, né, deles se casarem, tipo, o Dan era o príncipe encantado, sabe? Ficava falando pra eles se casarem, nossa, você vai ser a mulher da minha vida, não sei o quê. Aí eles se casaram, eles foram pra lua de mel. Você acredita que durante a lua de mel, ele dispensou o serviço de quarto porque quem tinha que limpar o quarto era a Beth? Gente, momento de descanso. Ali ele já mostrou como ele enxergava ela, né? Então, aí a gente já vê como é o moço, o Dan. Então, o Dan, ele continuava a graduação dele em medicina, mas faltando apenas alguns meses para começar a residência, ele resolveu mudar de carreira. Porque assim, ele se formou em medicina, mas tinha que ter a residência para poder atuar com medicina, né? como médico. E aí ele resolveu que não, ele não queria ser médico. Ele se matriculou em Harvard e aí ele começou a estudar direito, porque ele tinha o intuito de se tornar um advogado especialista em negligência médica. O que é um negócio que realmente, né, dá muito dinheiro se você focar nisso. E é uma especialidade, né? E aí eles se mudaram para Massachusetts, então, para o Dan focar todo o seu tempo nos estudos. E o que aconteceu? O que acontece com muitas mulheres, né? O homem quer focar na carreira dele. A Beth trabalhava, ela não só cuidava das crianças em casa e da casa, como ela também trabalhava em vários bicos para pagar o aluguel do pequeno apartamento que eles moravam. Então, tipo, ela que sustentava a casa. A gente vê muito isso, tipo, no Brasil, né? Quando a gente vê, também, né, nos anos 40, nos anos 50, as mulheres, né, trabalhando como lavadeiras, enfim, né? Muitas vezes não eram nem credibilizadas com o trabalho, sabe? Exato. No caso dela, ela era vista andando pelo bairro com as 2 crianças pequenas, vendendo Tupperware e Avon, de porta em porta, que era como ela conseguia dinheiro. Ela fazia o que dava, assim. E aí, no começo de 73, eles se mudaram para Califórnia para que o Dan pudesse completar um estágio de verão em Los Angeles. E aqui a gente vê um padrão, né? Porque tudo é pelo Dan. Tipo, todas as mudanças e as coisas que eles fizeram foi em prol da carreira dele, né? Nunca pensaram na Beth. Vocês já ficam meio de olho, assim, porque eu tô meio do lado da Beth, apesar de todas as merdas que ela fez. Mas eu entendo, assim, o que aconteceu. Mas pra ver se vocês vão entender. Eu vou botar meu ponto também. Então,
Eles foram pra Califórnia pro Dan completar um estágio, né, de verão em Los Angeles. E aí, seguindo o conselho de um amigo advogado, ele procurou um cargo legal em San Diego, onde ele queria ser, nas palavras da Beth, né, um peixe maior e um largo menor. Ou seja, eles foram pra San Diego, que era uma cidade menor que Los Angeles, um pouco menor, né? Porque em Los Angeles, imagina, é cheio de advogado, né? E lá ele tinha mais oportunidade para crescer. E aí, com dupla graduação em Medicina e Direito, o Dan era um atrativo para a maioria dos escritórios de advocacia e logo ele aceitou um cargo de sócio júnior em San Diego, num escritório. E muito felizes em finalmente estar resolvendo e melhorando a vida financeira, eles comemoraram pagando sua primeira entrada em uma bela casa no bairro de Coral Reef. É o sonho americano, né? Você ainda tinha. Exato. Exatamente, o sonho americano. Mas enquanto o dinheiro do trabalho do Dan não era suficiente, Beth dava aulas de ensino religioso em uma escola. Mano, caraca, 30 empregos numa mulher só. Mano, coitada. e é isso que o acordo deles era ela, né, ser dona de casa e cuidar dos filhos. E ela fazia tudo isso enquanto trabalhava. Uma coisa que eu acho muito louca nessas... Tipo, quando a gente vai ler, ou até consumir, falar, não, as mulheres ficavam em casa e os homens trabalhavam. Não necessariamente, né, galera? Porque, na verdade, a mulher ficava em casa, mas além dos trabalhos que a gente já falou, né? As mulheres, elas também trabalhavam nesses trabalhos não oficiais, né? Era costurando, fazendo um concerto, fazendo alguma coisa pra fora. Exatamente. Mas, enquanto o dinheiro do trabalho de Dan não era suficiente, Beth dava aulas de ensino religioso em uma escola, né? E em 79 ela conseguiu uma licença para trabalhar como corretora, meu Deus, e passaria mais 5 anos onde ela finalmente conseguisse trabalhar apenas como dona de casa, com o Dan pagando todas as contas que eles tinham. Eles tinham já mais 2 filhos, Daniel, que nasceu em 76, e Hattie, que nasceu em 79. Eles chegaram a ter outro filho que acabou falecendo 4 dias depois de nascer. Até então, sei lá, poxa, é um casal que cresceu com os dois construindo as coisas juntos, né, então... Só que só uma dessas pessoas depois vai colher todos os frutos desse negócio que construíram juntos, né? Que é o que acontece muitas vezes, né, sim. Cara? Porque até então, poxa, eu acredito muito, assim, às vezes uma pessoa tá atrás de um sonho e se você quiser bancar, mas você também tem que ter em mente que a pessoa pode ser filha da puta, né? Mas então... é aquela coisa, né? Não quer dizer que ela não esteja contribuindo. No caso, ela está contribuindo financeiramente, né? Porque ela estava trabalhando e pagando contas. Mas tem muitos casos que a gente vê que, tipo, a mulher não está contribuindo financeiramente, mas o fato dela estar em casa dando comida, roupa lavada e cuidando das crianças permite que o homem foque na carreira dele. Tem uma advogada que eu gosto muito. Agora, esqueci o nome dela, gente, peraí, é doutora... agora, puta merda, gente, agora eu vou ter que achar o nome dela, né, porque eu vou citar ela. Mas é uma advogada que eu vejo no Instagram, doutora Miriane Ferreira. É a loira? Eu adoro! Eu amo aquela mulher. Ela é muito boa. Aquela mulher. E ela fala, não é feminista, nem nada. Eu falo, mas querida, você praticamente é. Porque o que ela fala, uma coisa que a doutora Miriam fala, né, muito, inclusive, é isso, né, que ela fala, ele quer separação total de bens, fala, beleza, aí ele vai crescer na vida, ele vai conseguir evoluir, e você não vai conseguir evoluir dentro do seu trabalho porque você tem que cuidar dos seus filhos, trabalhar, cuidar de casa, cuidar dele, mas ele não, ele pode ficar até mais tarde no trabalho, aí chega na hora que vai separar, ele pega a parte dele, sendo que a parte dele você ajudou a construir, né? Exatamente. E é isso, então, por isso que a gente fala da desvalorização do trabalho doméstico, né? Assim como muitas mulheres, Beth se sacrificava no que podia, né, por sua família, enquanto seu marido apenas colhia os bons frutos do relacionamento. Dan sempre andava com ternos da moda, muito bem arrumado, frequentava bares com os colegas e dedicava todo o seu tempo ao trabalho, né? Isso daí que a gente acabou de falar, inclusive. E nessa época, ela não tinha nenhuma conta bancária no nome dela. Ela não tinha, tipo, o dinheiro que ela tinha, né, que ela ganhava nos bicos e coisa, ia todos para as contas da família. A gente vê isso direto no Não Viabilize, né? Tipo, da mulher que paga as contas e o cara fica juntando o dinheirinho dele e aí compra alguma coisa e diz que é dele, né? Em vez de ser dos dois. E outra coisa é que
ele não... Mesmo eles já conseguindo ter uma situação mais estável, assim, ele se recusava a contratar uma empregada doméstica pra ajudar ela, porque, mano, 4 crianças é muita coisa, né, cara? Ainda você tem que cuidar da casa. E aí ela tinha que fazer tudo, ela fazia tudo sozinha. Tudo, cuidava da casa, ainda trabalhava. E imagina, né, cara, essa mulher devia estar exausta, tipo, nem consigo imaginar isso aí. Infelizmente, vemos isso muito com as nossas mães, avós, enfim. É. Mais uma vez, a Beth apoiou o marido quando ele resolveu fazer outra mudança de trabalho. Em 78, ele saiu do escritório onde trabalhava para abrir sua própria firma de advocacia. Ela o ajudou a decorar o espaço e depois disso, ele não tinha mais os constantes encontros em bares com colegas. Ele trabalhava até tarde, como antes, mas depois ia direto para casa e conversava com ela sobre o que estava acontecendo no trabalho. Ele então contratou uma empregada doméstica para cuidar dos afazeres domésticos e Beth ter o tempo livre para frequentar clubes e atividades comunitárias com as crianças. Até então, ok, né? Aí deu tudo certo. Crescimento financeiro, né? Agora ela tem uma empregada, consegue, né, viver mais a vida familiar, enfim. Exatamente. E ele tá dando atenção pra família também, sabe? Apesar de trabalhar bastante, né? Porque tem isso também, né? Os caras acabam ficando muito distante, né? Tipo, foca só no trabalho, como se não tivesse família em casa, né? E aí, em pouco tempo, a experiência do Dan com medicina fez com que o escritório dele fosse um grande sucesso, assim. Ele virou referência no sul da Califórnia para casos de prática médica e logo começou a pegar casos milionários. Ele tava ganhando $1 milhão por ano, o que hoje em dia dá, tipo, uns 4 milhões, eu acho, 3, 4 milhões por ano. Então era, tipo, era muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Mas, à medida que o dinheiro da família aumentava, o casamento deles começou a balançar. Geralmente é ao contrário, né? Tipo, problema porque não tem dinheiro, né? No caso deles, o dinheiro trazia problemas. Isso porque a Beth começou a se sentir em segundo lugar, né? O Dan colocava a carreira sempre à frente da família, mas ela até conseguia lidar com isso, assim, ela tipo, beleza, essa é a minha vida, é o que eu aceitei ter, sabe? Só que ela percebeu que o interesse dele por ela também diminuiu, e aí ela já começou a ficar abalada. E aí, uma vez que eles estavam de férias, eles começaram uma briga, porque ele passou mais tempo no bar do hotel do que com ela e os filhos. Porra, você tá de férias com a tua família, cara. Sabe? Fica com a família, mano. E onde os problemas da maioria das famílias podem resultar da falta de dinheiro para viver a vida que desejam, no caso deles, muitos argumentos surgiram de como gastar esse dinheiro. O Dan, ele constantemente repreendia a Beth por suas compras de móveis e roupas, dinheiro que ela afirmava ter ganho como corretora de imóveis, e por sua vez ele nunca deixou de investir em imóveis, em guarda-roupa, porque ele dizia que ele precisava ser, né, precisava parecer como um cara de sucesso, então ele mandava fazer terno sob medida. Então, o cara, ele era muito, como é que fala? A pessoa que dá importância pra aparência, como é que é? Goi, ai, caraca, eu ia falar leonino. Vaidoso. Vaidoso, isso aí. Leonino. Ele era super vaidoso, ele até chegou a fazer procedimento estético, ele fez rinoplastia. Então, porque você imagina, que pra época, né, um homem era até mal visto, né? Exatamente. Aquele lance do homem com gene básica é metrosexual, mas essa vibe, exato. Né? Tipo isso. Mas ele tinha essa questão de, tipo, ele era um advogado de sucesso, então ele tinha que parecer um advogado de sucesso, né? Só que ele achava que isso não se aplicava a ela, né? Quando ela ia fazer a mesma coisa, ele reclamava. Tipo, mano, sabe? 2 pesos, 2 medidas. Sim. 2 testemunhas de como era o casamento deles eram a empregada e um vizinho. A empregada chegou a contar para a própria família que não gostava de Dan, o descrevendo como um homem frio e antipático, que intimidava sua esposa. Já o vizinho lembra como o humor e o jeito de Beth mudava à medida que ia se aproximando do horário de bem que eles chegavam em casa. Beth parava de rir, entrava em pânico e corria pela casa, pegando todas as coisas das crianças porque ela dizia que Dan odiava pisar nelas. Quando ele estava por perto, ela era uma pessoa completamente diferente. Ela parecia ter medo dele. Segundo a própria Beth,
Eu era uma garotinha católica perfeita. Case-se com o homem de seus sonhos, que será um bom provedor para você e seus muitos filhos. Seja bonita, tenha uma bela casa, lindos filhos, seja ativa na igreja e na comunidade. Observe os filhos crescerem, casarem e se torne avó. Não sou uma contadora de pontos. Tudo que fizemos, fizemos como casal. Se fôssemos pobres, éramos pobres juntos. Eu via tudo como nós, o bom, o mal, o feio. Dan nunca pareceu ter essa visão. Nós éramos pobres, mas ele era rico. Ou seja, tipo aquele egoísmo, né, mesmo? Exato. Aquilo que a gente falou, né? Enquanto ela, né, fazia de tudo para os dois prosperarem, né? Ela sacrificou tanto. A própria carreira dela, né? Ela não focou nisso. Tipo, ela trabalhou porque precisava. Para ele poder focar na carreira dele, né? E aí, quando ele começou a colher esses frutos da carreira dele, ele... Ah, não, você não fez nada, você não ajudou, sabe? Como se ela não tivesse lá o tempo inteiro cuidando de tudo, né? Pra que ele conseguisse focar só nisso. Aí isso me revolta, cara, porque é muito caso que acontece isso, né? É muito caso que, tipo, parece histórias que a gente já viu, né? Exato. E aí, então, enquanto o Dan não demonstrava interesse na própria família e na esposa, ele começou a demonstrar interesse em outra mulher, né? Claro, né? É claro, né, gente? Ele conheceu a Linda em uma festa que foi dada por amigos advogados no início de 83. A Beth também estava nessa festa e ela estava do lado dele e escutou quando ele comentou com um amigo que tinha achado a Linda bonita. Tipo, do lado da tua mulher, você vê outra mulher e fala, olha lá que bonita. Até então, ok, mas a gente sabe que não era uma intenção, né? Exato. De simplesmente admirar a beleza da pessoa. Ela disse que isso pegou ela de surpresa, porque ele nunca tinha comentado sobre a aparência de nenhuma mulher, sabe? Ainda mais perto dela. Enfim. Quem era a Linda? A Linda Colquena, ela tinha 21 anos. Então, ou seja, super jovem, né? Comparada à sua esposa. E ela era natural de Salt Lake City, em Utah. Ela tinha trabalhado por um tempo como aeromoça. E segundo a autora Bella Stumbo, ela lançou um livro sobre esse caso que chama Until the 12th of Never. A Linda tinha sido demitida da Delta Airlines depois de um incidente onde ela sentou no colo de um passageiro e trocou carinhos com ele. E aí os outros passageiros ficaram irritados e registraram reclamação. A pessoa não pode ser piranha em paz. Que absurdo. Porra, mano, achou o passageiro gatinho, não pode sentar no colo. Não pode, gente. Que absurdo, não dá uma liberdade. Eu achei engraçado essa história, gente. Daí, depois disso, ela trabalhou como recepcionista em vários lugares, e incluindo, então, o escritório jurídico. Pelo que eu entendi, o Dan, ele falava assim, eu não preciso de assistente pessoal e tal. Ele meio que dividia, assim, uma equipe de assistentes, secretárias e tal, com outros advogados, né? Eram pessoas que trabalhavam para vários escritórios. Mas aí ele mudou de ideia, né? Não demorou muito tempo para que Dan contratasse Linda, né? Claro, para ser sua assistente pessoal. Mesmo ela não tendo experiência com o tipo de casos que ele lidava, né? Tipo, a menina não sabe ler direito, mas ótimo. Imagina, vem aqui comigo trabalhar. Então. Beth logo ficou desconfiada, mas preferiu manter a calma até que conseguisse descobrir algo que estava realmente ocorrendo, né? Porque senão, se ela falar qualquer coisa, é a doida aí, né? Então... Suas amigas afirmavam que Dan não era o tipo de homem que atrairia. Todos os homens podem trair. Exato. Mas ela ficava cada vez mais com dúvidas quanto a isso. No verão de 83, enquanto estavam de férias em Nova York, Beth pegou seu marido escondido em uma salinha no saguão do hotel, ligando para sua assistente pelo telefone. Quando a família viajou pela Inglaterra, ela descobriu que Dan havia enviado flores para Linda. Era coisinha pequena, assim, mas que foi aquela pulga atrás da orelha dela, né? Tipo, ela foi começando a... Putz, tem alguma coisa aí, né? Sabe? Não é normal isso. E aí o Dan, ele ficava cada vez mais irritado com as insistências da esposa sobre a sua assistente e dizia com toda certeza que ela estava imaginando coisas. Você é doida, né? Você é maluca. Aí a Beth ligou pra uma mulher que trabalhava como paralegal, que é é uma pessoa que se formou, mas não passou na OAB deles lá ainda, né? Que trabalhava com ele. E aí ela perguntou, né? Tipo, o que você sabe sobre o relacionamento da Linda e do Dan? E essa mulher
Tipo assim, não sei de nada, mas, tipo, na verdade ela sabia, ela só não queria se envolver, né? Não culpa a mulher também. Eu também, óbvio. Né? Porra, vou me meter nessa treta aí. E aí, quando essa mulher, ela falou pro Dan, poxa, seja honesto com a tua esposa, sabe? Ela tá começando a perguntar pra gente. Ele demitiu ela. Dan é burro também, pra ajudar, né? E aí, a Beth, de tanto ele falar que era coisa da cabeça dela, que nada estava acontecendo, ela começou realmente a acreditar que era tudo fruto de suas próprias inseguranças e chegou a procurar ajuda profissional, né? Ela começou a fazer terapia, convencida pelo Dan de que o problema existia apenas na cabeça dela. A Beth, é muito triste isso, porque assim, é muito caso de gaslighting, sabe? E a gente vê o quanto o Dan, ele pressionou a Beth, as ações que ela tomou depois, sabe? Não justificando nada do que ela fez, porque ela realmente foi bem filha da puta também, mas eu acho que é tudo consequência, sabe? De como ele tratou ela. E da vida Coisas que ela tóxicas, né? Dinâmicas tóxicas. Exato. E aí a Beth quase acreditou realmente que o problema era ela, né? Até o dia do aniversário do Dan, que estava fazendo 39 aninhos de vida. Querendo fazer uma surpresa de seu aniversário, a Beth foi até o escritório de Dan sem avisá-lo, levando uma garrafa de champanhe rosas romântica. A secretária lhe disse que Dan havia saído, mas que ela não tinha certeza onde ele estava. O escritório de Linda, que ficava ao lado do de Dan, também estava vazio. Esperando o retorno do marido, Beth caminhou pelo local, percebendo que havia migalhas de bolo em cima da mesa de Dan, além de garrafas de vinho e balões vazios. Evidências de que ele já teve uma espécie de comemoração. Espiando o escritório de Linda, ela viu um retrato de Dan quando ele era adolescente pendurado sobre a cadeira da mulher. Nem seu marido, nem sua assistente voltaram no escritório naquela tarde. Beth foi para casa furiosa, foi até o guarda-roupa do marido e começou a rasgar seus ternos caros. Ela os carregou até o jardim em várias viagens, enquanto seus filhos assistiam assustados imaginando as crianças. Tipo, que porra é essa? Né? Quem já presenciou briga de pais sabe como é isso, né, galera? E depois de fazer alguma pilha com as roupas, derramou gasolina sobre elas e ateou fogo, né? Ou seja... A Beth tinha muito problema com raiva, assim, né? Eu acho que até porque é muito da criação dela, né? Que quando você tem esse negócio da mulher que tem que seguir esse padrão de feminilidade e, né, você tem que ser submissa, acaba que ela não sabe como reagir, como lidar com essa raiva, né? Tipo, tudo você bota pra dentro. A raiva, ela explode, né? Exato. E gente, uma coisa que eu não comentei. Esse caso, ele... Não sei se vocês assistiram, mas tem a série Dirty John. Então, a segunda temporada é sobre esse caso aqui. Eu não cheguei a assistir, eu só ouvi o podcast, que eu acho muito bom. Mas a segunda temporada da série é sobre este caso. Então, eu fiquei curiosa de assistir, porque eu até ouvi um vídeo depois sobre curiosidades, tipo, se eles mudaram alguma coisa na série, se era verdade. A primeira temporada também tem a ver, né, com um crime real, se eu não me engano. Sim. Esse daí é o Dirty Beth, amiga, lembrei. Esse daí é o Dirty John. Isso, o Dirty Beth. É Dirty John, versão Beth, né? Porque o primeiro é o Dirty John mesmo, né? Que sobre um cara que foi super escroto, enfim. E o Dirty Beth... Que fingia que era médico. Exato. Tipo, pra surreal conquistar a mulher. Não era, tipo... Não chega a ser esse caso, mano. Crime. Enfim. É crime, né? Porque ele enganava. É crime, mas ele metia louco pra cima da mulher, sabe? E aí a segunda temporada fizeram, né, o spin-off, segunda temporada, que é da Beth. Exato. E aí tem até vários vídeos no YouTube, tipo, comparando e tal também. Aí por isso que tem umas... Não, e eu bem bobinha, você conta, eu lendo, né? Nem sempre eu leio antes, gente. É caráter surpresa. Caráter surpresa. E mesma coisa, às vezes, quando eu escrevo. Enfim. Mas eu lendo aqui, eu falando, gente, conheço de algum lugar. Sabe? e me vem um filminho na cabeça, Nossa, e teve muita coisa que foi feita baseada nesse caso depois, então depois a gente vai comentar. Sim, enfim, porque é bem aquele imaginário, né? Mulher anos 40, no filme mostra isso, né? Um ideal dessa mulher, né? Porque se você pega até os discursos mais conservadores, né? Utilizam a imagem da mulher dos anos 40, dos anos 50 como um exemplo de mulher, né?
Exatamente. E ainda mais que ela tinha todo o visual ainda, né? Da mulher ideal, branca, rica, magra, Uhum. enfim, né? Ela era muito bonita. Então, Bonita tipo, também, ela né? era o pacote completo, né? Tipo, a mulher ideal, assim, a esposa, cuidava dos filhos, enfim, né? Uhum. Por isso que esse caso explodiu também depois, né? Na mídia. Mas apesar dela ter tacado fogo nas roupas, o Dan não brigou com ela quando ela voltou naquela noite. Ele permaneceu quieto e as poucas palavras que ele disse apenas alegavam, como tinham alegado no passado, que ela tinha uma imaginação hiperativa. Era tudo coisa da cabeça dela. Não tinha acontecido nada. Obviamente ele vai culpar a É, esposa, né? Mesmo dando todos os indícios do mundo que ele é, estava sendo um cuzão. porra. Mas dessa vez a Beth não acreditou. Porra, ela chegou lá, tinha champanhe, Porra. tinha vinho, sabe? Com a barca de batom na taça. Pô, só faltava ter, né, uma camisinha usada lá, que nem existia na época, eu acho. Uma camisinha Enfim, assinada falando, é minha, hein? exato. E aí, mesmo que ela tivesse novamente, ingenuamente, tentado reunir a convicção de que era problema dela, ele lembrava por meio de suas ações que tinha de fato um problema real chamado Linda, né? Então a Beth Uhum. sentiu que, além de tudo, ele ficava provocando ela. Porque assim, não bastava ele dizer que ela era louca, ele tinha que fazer o gaslighting completo, porque isso é gaslighting, né? Então, teve Explica o que é vezes. gaslight, amiga, pra galera. Explicando, gente, gaslighting, deixa eu pegar o termo aqui. É uma forma de abuso psicológico na qual as informações são distorcidas, né, omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas, né, com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. O termo veio, né, de uma peça teatral que depois virou filme também, que chamava Gaslight, é um filme de 44, que, né, o cara ficava fazendo coisas para desorientar a mulher e fazer ela pensar que era maluca. Então, é basicamente isso, tirar a mulher pra louca, né? É que a gente, Tirar todo de mundo te tirar de louca. Que não tirar tem mais toda assim, mulher né, passou por galera? isso, né? Eu acho que não tem uma mulher nesse mundo que não passou por isso. Tipo, Assim. e nem só em relacionamento. Às vezes você tá explicando as coisas, os caras querem, né? E Tipo, no te tirar de trabalho. louca, no trabalho, Exato. na vida, né? Acontece. Exatamente. Então, para completar esse pacote, né, do gaslight, ele teve vezes que, quando eles estavam na cama, dormindo, ela escutava ele murmurando o nome da Linda, como se estivesse sonhando com ela, mas ela conseguia perceber que ele não estava dormindo de verdade, ele estava fingindo. Ou seja, sendo um belo de um cuzão. Exato. Gente, pelo amor de Deus, Que né? homem lixo. Ai, demais, péssimo, péssimo. E aí eles tiveram que se mudar, porque foi encontrada uma rachadura na fundação da casa. E aí ia demorar um tempão, ia ser uma reforma bem grande e tal. E aí eles tiveram que sair da casa que eles tinham. E aí eles foram pra La Jolla. Tive que procurar como é que pronunciava esta porra, mas é La Jolla. Enquanto eles faziam reparos, então eles alugaram outra casa. E aí, enquanto eles estavam nesta outra casa, em 29 de fevereiro de 84, o Dan finalmente confessou que tinha um caso. Ah, vá. Daquela coisa. Mas você jura? Exato. Menino, se tu não fala. Mas ele não fez isso pra, tipo, dizer, se tinha razão, desculpa. Não, ele falou assim, sim, eu tenho um caso, eu quero me separar. É isso, quero me separar pois estou com outra mulher. E o lance, galera, não é o separar, entendeu? O lance é, tipo, o cara meteu o louco, entendeu? Exatamente. É o que a Beth fala depois, que, tipo, o problema foi como aconteceu e como ele lidou e enganou ela, sabe? Porque acho que aí também que ela surtou, basicamente, assim, ela virou outra pessoa. Ele voltou pra casa antes de terminar a reforma e a Beth ficou nessa casa alugada com os filhos. Nisso, né, ela vivendo como se Beth estivesse completamente fora da sua vida, né, metendo este louco, o Dan redecorou a casa de acordo com seu gosto, sem consultar sua esposa. Lembrando que a casa ainda é dos dois, né? Sim, só tava passando por uma reforma que não era uma reforma tipo, vou viver sozinha, era uma reforma. É uma reforma normal. Ela diz até que ela imaginava que ele planejou isso, assim, quando ele viu que eles tinham que sair da casa pra reformar, ele meio que botou em prática o plano dele. Né? Ele se recusava a ficar com as crianças e só o fez quando Beth foi obrigada a deixá-las à força em sua porta. Assim, depois procurando outras fontes sobre o caso,
Algumas, assim, o consenso é de que a Beth largou os filhos na porta da casa dele, um por um, assim, durante vários meses, ela foi largando as crianças pra ele cuidar. Madeira paliativa, né? Tipo... Exatamente. Mas, assim, é errado, porque, querendo ou não, ela abandonou as crianças. Teve até a mais velha, que já era adolescente, ela teve que ficar esperando o cara chegar em casa, sabe? Ela só largou lá na porta. Mas, assim, dá pra entender, entre muitas aspas, o lado dela também, né? Porque ela ficou, porra, a minha vida inteira eu dediquei pros meus filhos, e agora esse filho da puta não quer nem ver as crianças, vai aquele cuidar lance deles. também que a gente falou dela não saber lidar, né? Ela foi exato. ensinada a não externar nada disso, né? Não externar frustração, obedecer o marido, porque o marido que toma decisão na casa dela, entendeu? Exatamente. Então, assim, ainda acho errado porque ela abandonou as crianças também, né? Mas, né, os dois estão errados. A partir daqui, os dois erraram, porque ela fez muita coisa questionável também. Mas, assim, o tempo inteiro eu consigo entender como ela chegou nesse ponto, sabe? Não quer dizer que eu estou justificando nada que ela fez, quer dizer que eu entendo ela como uma mulher, como uma mulher abusada e levada ao seu limite, agiu, sabe? Sim. Wait, are you gaming? On a Chromebook? Yep. It's got a high-res 120Hz display, plus this killer RGB keyboard. And I can access thousands of games anytime, anywhere. Stop playing. What? Get out of here. Huh? Yeah, I want you to stop playing and get out of here so I can game on that Chromebook. Got it. Discover the ultimate cloud gaming machine. A new kind of Chromebook. Por lei, ele era obrigado a pagar as contas da família, mas dava para ela apenas uma pequena mesada de sua escolha. E ele continuou a ver Linda. Enquanto isso, Beth sentia-se completamente humilhada e com raiva, claro, né? Tipo, ele do nada expulsa praticamente, né? Expulsa ela de casa. Enfim, tá vivendo com uma mulher mais jovem que tem também esse fator de autoestima da mulher. Exato. Né? Tipo, houve uma substituição, sabe? Enfim, ela descobriu que o caso dos dois agora era público. E depois de receber os papéis do divórcio, ela resolveu agir em sua vingança. Uma tarde, depois de parar na casa do Coral Reef para visitar os filhos, ela avistou uma torta caseira de creme no balcão da cozinha. A governanta lhe disse que Linda tinha deixado a torta para dentro. Então Beth chegou, pegou a torta e levou até o quarto no andar de cima, espalhando seu conteúdo de chocolate na cama de Dan e em seu armário cheio de roupas finas. Ela tem uma fixação por estragar o armário do boy, né? Porque ela vê que é o que ele gosta, é o que ele gosta, né? É o que ele sente prazer nas roupas, então é essas roupas que vou acabar. Vão sofrer. Exatamente. Dan, chegando em casa, examinou os danos e imediatamente emitiu uma ordem de restrição para manter sua esposa fora do local. Mas aí, 2 dias depois, ela ficou mais puta ainda quando recebeu a ordem, né? Que proibia ela de pisar na casa, que também era dela. Lembrando, a casa, né? Era dos dois. Ela também tinha direito àquela casa. E aí, ela tava muito puta que o cara botou a restrição. E ela foi lá e atirou uma garrafa de vinho pela janela. Claro. Gente, sério. Assim, eu tô dando risada, mas é errado, sabe? É muito errado o que ela fez. Mas eu acho que ela já tinha perdido o controle, realmente, sabe? Não, aí já era, né, galera? Porque é aquela coisa, né? A vida inteira ela cresceu com essa idealização, né? Da família perfeita e se dedicar ao marido e não sei o quê. E aí, quando ela chega lá nos 40 anos dela, o marido troca pra uma mulher mais nova e não quer mais saber dela, sabe? E aí acabou a família dela. Tipo, mano, acabou com o mundo dela. Então a polícia foi chamada, mas eles se recusaram a se envolver, porque eles achavam que era só mais uma batalha doméstica entre um casal rico e ocioso. E o comportamento da Beth, ele estava começando a mostrar sinais de neurose. Então, ela sentiu que o único mundo que ela conhecia, né, que ela tinha se preparado e amado, escapando de seus pés. A casa, os jantares em família, os churrascos no quintal, os clubes, o marido. Ela diria anos depois em uma entrevista que se o Dan tivesse sido honesto com ela desde o início, ela poderia ter lidado melhor com a situação, mas ele parecia estar jogando e gostando de jogos mentais. Eu acho que é isso, sabe? Ele gostou de manipular ela e fazer ela se sentir uma pessoa inferior e se sentir doida e, sabe, ter esse poder sobre ela, porque eu acho que ele gostava muito disso. Controle, né, amiga? Exatamente.
É interessante pra esses caras, né? Uhum. Caraca, me perdi, voltando. Beth encontrou portas fechadas ao tentar obter uma ajuda legal em San Diego, principalmente porque a maioria dos melhores advogados de divórcio e a propriedade da cidade também eram dos melhores amigos de Dan, né? Ou seja, ele tinha um poder de influência política dele que se espalharam tanto que ele foi nomeado presidente do condado de San Diego da American Bar Association. Ou seja, Que é tava a OAB difícil pra deles. ela, né? É a OAB deles, é a Bar Association, né? Ou seja... Então, ele era presidente da OAB do condado. Quem é que lá. vai querer comprar essa briga, né? Exato. Sua primeira escolha para advogado foi um amigo em comum chamado Thomas Ashworth, mas ele educadamente recusou seu caso, explicando que havia sido nomeado juiz e que não estava aceitando novos casos. No entanto, não muito tempo depois, ela encontrou Ashworth novamente, desta vez enquanto ele representava Dan nos estágios iniciais do processo de divórcio. Ela foi literalmente forçada a ir a Los Angeles para encontrar um advogado que ousasse representá-lo. Ela encontrou um em Beverly Hills com o nome de Daniel Jeff, considerado um dos melhores. Jeff teve muito trabalho com Beth. Seus atos de vandalismo prejudicaram seriamente suas chances de julgamento justo. Ele alertou, né? Ou seja, porque também nessa época uma mulher divorciada já não era bem vista, né, socialmente. Exato. Uma mulher divorciada que tá atacando fogo na roupa do marido, talvez não seja muito bem vista ainda. Mano, também. e ela ligava e deixava recado E xingando. deixou as crianças na casa dele, né? Tava bem ruim pra ela a situação. Sim. Isso me lembra também aquele filme. Essa mulher é como mesmo? Essa mulher é o diabo. Essa mulher é o diabo. Peraí. Filme, meu Deus, é um com a Meryl Streep. Ela é o diabo. Ela é o diabo. É um filme que tinha no... Era um dos meus filmes favoritos da vida. Pra mim, inclusive. Eu revi um tempo atrás. É incrível. Tem no YouTube, gente, se vocês procurarem até. Passava direto na sessão da tarde. Que é uma mulher que ela não é padrão, nem nada, sabe? Ela é uma mulher gorda, asiática, enfim. Casada com um marido. E esse marido fica rico. Ela tendo filhos, né? Que tá aqui, enfim. E é uma narrativa bem parecida a Meryl Streep. É uma escritora Barbie. Bem Barbie, como, sabe? Uma mansão rosa. E aí o marido larga ela pra ficar com essa mulher, então ela faz uma vingança. É muito incrível, gente. É dos anos 90 esse filme. De 89, tava olhando aqui. Chama Ela é o Diabo, gente. Não lembro desse filme. Mas lembrei desse filme por conta disso, né? Dessa mulher que fica puta porque o cara Sim. Né, tem essa extensão e dá o pé nela. Jeff, ele tinha, né, muito trabalho por conta da Beth e ela continuou a vandalizar a casa do Coral Reef. No entanto, bem como agredir verbalmente Dan na frente das crianças e os vizinhos sempre que ele deixava as crianças em sua casa para visitas combinadas, né? Ou seja, ela xingava geral, né? Quem tava ali. Apesar dos apelos de Jeff para parar, né? Beth repetidas vezes ignorou a ordem de restrição. Certa vez, quando soube que Dan havia levado Linda para uma viagem de fim de semana, ela entrou na casa dele e quebrou uma janela com uma garrafa. Mano, ela entrava na casa e pichava as paredes. Ela fazia o auê, cara. Assim, a mulher, ela realmente tava em surto, assim. Ela tava fora de controle. Porque e eu acho chega um momento que também é isso, né? Ela passou uma vida inteira que a função dela na vida é ser aquilo. Exato. A partir do momento que ela deixa de ser aquilo, ela não tem uma referência, né? Que é muito o que a doutora Miriam ela fala sobre o lance da mulher deixar de trabalhar e tudo mais, né? Você para a sua vida naquele momento e quando você volta, né, se dedicando àquele marido, né, no caso dela, enfim. Então, quando ela volta para um vínculo de sociedade, né, ela não tem mais lugar, né? Ela não se encaixa mais em nada. Exatamente. E aí, a partir de então, o Dan respondeu na justiça. Afinal, ele era advogado, ele tinha todo o poder do mundo pra fazer isso, né? E aí, segundo a autora Bella Stumbo, né, que eu comentei, que escreveu o livro sobre esse caso, ela disse o seguinte: sua arma escolhida foi uma ordem judicial chamada Order to Show Cause, ou OSC em abreviação legal.
No ano seguinte, ele a usou repetidamente para levar Beth a um juiz para explicar por que ela não deveria ser considerada desacatada pelo tribunal por violar a ordem de restrição. O primeiro OSC citou a bagunça da torta e as janelas quebradas. Com o tempo, a lista de OSC se expandiria para incluir uma torradeira jogada, um interruptor de som quebrado, um espelho de quarto quebrado, mais janelas e incontáveis outras ofensas semelhantes contra a sua propriedade. Nenhum incidente era pequeno demais para escapar dele. Então, tudo isso estava sendo listado para o processo do divórcio, né? E o advogado da Beth disse para ela que ou ela aprendia a conviver com essas regras impostas, ou ele ia deixar de representar ela, porque realmente não tinha condições, né? Ele falou assim, eu quero gastar meu tempo tentando descobrir aonde tá o dinheiro do Dan para você ter direito a uma parte dele que você tem direito, né? Ao invés de gastar esse tempo tentando fazer você não ser presa por invadir a casa dele. Só que, né, ela tava fora de controle, realmente. Aí ela já tava... quem você falou, né? Eu acho que ela já tava no nível surto mesmo, né? Eu acho, com certeza ela já tava no nível surto, assim. E tanto pela manipulação emocional que ele fez nela, né, durante todos aqueles meses que eles passaram ali, ela duvidando da própria sanidade, sabe? Poxa, o que isso não faz com a cabeça de uma pessoa, né? Então, Sim. Realmente, se tá errada, tá, mas eu consigo entender como ela chegou nesse ponto, sabe? No Natal de 85, a Beth estava sozinha, né? O Dan havia viajado com Linda e as crianças. E ela se sentia mais com raiva e solitária do que nunca, né? Principalmente Natal, né? Pra uma mulher que estava desde novinha, né? Estabelecendo um vínculo familiar. É uma data familiar, né? Mais uma vez, ela foi para casa em Coral Reef e abriu todos os presentes que estavam marcados para Linda debaixo da árvore de Natal. Ela jogou os presentes pela sala, quebrou um espelho e foi embora. Pouco tempo depois disso, Dan se mudou para uma mansão que considerava somente dele. Dan queria vender a casa de Coral Reef, mas Beth se recusava. Mais uma vez, Dan usou seu conhecimento legal e manifestou uma ordem judicial para vender a residência do casamento sem o consentimento dela. Antes que ela soubesse o que havia acontecido, um procurador nomeado assinou os papéis da transação para ela e a casa de Coral Reef era história. Ou seja, né? Ele ainda tinha toda essa questão de poder, né? De ter a lei do lado dele, porque ele sabe o que, né? O que dá pra fazer legalmente. Então, o cara se aproveitou totalmente disso, né? A Beth teve essa parte do dinheiro dela, né, na venda, mas ela não tava feliz, porque ela não queria vender a casa, né? E aí ela ainda tava muito puta da cara. Ela tava muito brava. E o que ela fez? Ela pegou a van dela e bateu na porta da frente da mansão dele. Tipo, ela entrou com a van na porta da frente. Dirigiu, assim. Doida, né? E aí, realmente, ela tava doida. E aí, foi a primeira vez que ele reagiu fisicamente, né? Pelo que se sabe. Ele tirou ela de dentro do carro e deu um tapa nela. E aí, chamaram a polícia dessa vez. Como foi um negócio grave, porra, a mulher dirigiu pela porta da frente, né? Eles levaram ela. E aí, ela foi colocada, o Dan colocou ela num hospital psiquiátrico. Ela foi levada, chegou a ter que usar camisa de força. E ela ficou 3 dias lá, nesse local, contida, né? E é um lance muito louco, né? Porque, assim, obviamente, ela não está no seu estado ok. Mas ele também é o grande culpado, então fica meio que foda, por exemplo, que você... Imagina, se você é linda, você ia ficar com cagaço. Sim, né? Eu acho também. A Linda, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, assim, ela, tipo, meio que fala... uma hora isso vai passar, sabe? Ela não levava a sério, tanto que a Beth deixava ameaça pra ela, xingava ela, né, nos recados. E ela, tipo, não dava muita bola, assim. Ela fala, uma hora passa, sabe? Até porque ela era mais nova, né, cara? Tipo, ela tinha 20 e poucos anos. Ela não entende essa dimensão, né? Exato. E, enfim, né, ela ficou 3 dias em confinamento no hospital psiquiátrico e ela ficava falando, olha aqui, ele é maluco, eu não sou maluca. O que realmente é muito triste, né, cara? Porque, assim... eu realmente acho que ela precisava, assim, de ajuda, né, psiquiátrica, psicólogo, enfim. Mas você ser confinado contra a vontade, né, é muito violento, né, cara? Então... sim, qualquer internação, né, que seja sem ser a opção da pessoa, né, é muito violento. Porque não é nem a pessoa que tá procurando aquilo, né, também. Exato. E aí mostra só mais um
um pouco da balança de poder, né, dele contra ela, porque aí realmente já fica aquela coisa, não, a mulher é maluca mesmo, né, mesmo ela precisando realmente, né, de ter esse apoio agora, a gente fica naquelas, tá, ela só chegou nesse estado por quê? Porque ele que levou ela nesse estado, né, poxa, ela não chegou ali à toa, sozinha, sabe? O que se seguiu nos anos seguintes foi uma série incessante e vertiginosa de complexas manobras e manipulações legais, muitas das quais foram supervisionadas dirigidas pelos colegas profissionais de Dan, diz o relatório de Beth Broderick feito pela Lexel. 2 vezes Beth foi presa por desacato. Finalmente, um julgamento de divórcio de 8 dias ocorreu, mas em um tribunal fechado, a pedido formal de Dan e ordens do juiz. O casamento de Broderick foi oficialmente dissolvido em janeiro de 89. Matt mudou com o advogado várias vezes durante esses anos, até acabar decidindo representar a si mesma. Como é de se esperar, isso não acabou dando muito certo, e o que se viu no julgamento de divórcio foi um verdadeiro massacre do time legal de Dan contra Beth. Em questão, elas estavam as custódias dos filhos, adiantamentos em dinheiros pagos a Beth por Dan durante 4 anos de separação, bens e pensão alimentícia. Beth buscou a custódia dos 3 filhos que ainda tinham menos de 18 anos, mas $25.000 por mês durante 10 anos. Uma pequena quantia, considerando que Dan já era milionário na época, bem como um pagamento adiantado de $1 milhão isento de impostos. Bom, mas como era de se esperar, né? Ela representando a si mesma. E o cara é um advogado de sucesso. Sim, então, porque nessa época ele já é um advogado de sucesso. Já era milionária, né? Não deu muito certo pra ela. Então, em termos de custódia, 2 especialistas em saúde mental que estudaram o caso foram apresentados para recomendação e suas opiniões eram diferentes. O Dr. William Dess acreditava que o Dan tinha que receber a custódia total dos filhos porque ele diagnosticou a Beth como instável, sofrendo de problemas emocionais que exigiam terapia. Mas o Dr. Gerald Nelson achava que a Beth ia voltar a ser uma excelente mãe, como ela havia sido, assim que o trauma do divórcio terminasse. E aí, os 2 médicos só concordaram que a situação deles tinha sido notavelmente negativa, propensa à imaturidade, desonestidade e até violência dos 2 lados, né? Então, o lado financeiro, porém, né, foi a ruína da Beth. Então, quando o julgamento chegou aos conselhos, ela descobriu que por causa de algo chamado créditos de Epstein, a sua parte nas propriedades tinham sido substancialmente reduzidas. O que é esses créditos de Epstein? Vou tentar explicar mais ou menos, mas nem eu entendi direito, mas é um negócio que tem lá na lei da Califórnia. De acordo com o relatório do site da Lexicon, né, sobre a Beth, são uma disposição sob a lei de divórcio da Califórnia que diz que o cônjuge de apoio, nesse caso o Dan, pode cobrar do cônjuge dependente, a Beth, metade de todas as dívidas comunitárias acumuladas. Não a partir da data do divórcio, mas a partir da data de separação. Se houver um período... Então, assim, pelo que eu entendi, né? Desde que eles falaram, não, eu não quero mais. Até sair o divórcio, eles podem dividir todas as contas. É isso, né? Então, se houver um período de... Oi, pode falar. Não, é isso mesmo. Eu tô tentando calcular, amiga. Eu sou de humanas. Eu também. No caso, contas da casa, enfim, né, gente? Tipo, enfim, imposto, etc. E aí, se houver um período de tempo substancial, né, nesse ínterim, um cônjuge dependente pode realmente acumular créditos Epstein suficientes para cancelar qualquer parte da propriedade comum que possa ter acontecido se o divórcio tivesse sido finalizado imediatamente após a separação. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais a corda arrebenta para o lado mais fraco, porque, né, a pessoa dependente não vai ter dinheiro para dividir todas essas contas se ela é dependente do outro cônjuge, né? Então, entendi. Entendeu? Entendi. Então, você imagina o que acontece. Mas, no caso dos Brodericks, manobras legais e atrasos adiaram o julgamento de divórcio incidente após o incidente. O juiz William Howard, portanto, aceitou todos os números propostos por Dan e determinou que Beth lhe devia $750 mil em Epsteins e adiantamento em dinheiro, todos acumulados entre o momento em que Dan se mudou e a data em que o divórcio foi finalizado em 30 de janeiro de 89.
No final, Drew Broderick, multimilionário, foi condenado a pagar a sua esposa por 20 anos menos de $30 mil em dinheiro. Além disso, ele conseguiu a custódia das crianças. 3 meses depois, Dan e Linda anunciaram um noivado. Beth continuou a deixar mensagens xingando Dan e Linda na secretária eletrônica deles, mesmo que significasse que seus esforços para recobrar a guarda dos filhos seriam afetados. Por isso que eu digo que ela não estava no seu estado mais normal de saúde mental, porque se ela quer algumas coisas, eu tenho certeza que ela perdeu por conta disso. Eu acho que provavelmente ela poderia ganhar bem mais. Sim. Poderia ter a guarda dos filhos se ela não ficasse. A própria questão dela se representar foi por desentendimento com os advogados, por essas questões dela ficar invadindo a casa dele, quebrando coisas, sabe? Os advogados falavam, não, tipo, não tem como trabalhar assim. E ela acabava brigando com eles, enfim. Então, assim... Sabe, dá pra ver que a mulher realmente precisa de ajuda, sabe? E, porra, aí você pega e a mulher, no final das contas, ele pagou 30 mil pra ela, sabe? Por todos esses anos que ela se sacrificou, né? Pra ele poder focar na carreira, enfim. É revoltante, né? Tipo, você pega... Que nem você pegar o caso que teve agora recentemente, né? Uns anos atrás já. Da mulher do Jeff Bezos. Que Sim. Teve uma galera que achou absurdo a mulher ganhar metade da grana dele. Mas não é também, né? Porque foi um caso exatamente assim. Ele falou, eu quero focar na carreira. Ela disse, ok. E aí, o que ela fez? Cuidou da casa, cuidou dos filhos. Pra que ele tivesse esse tempo livre, né? Pra todo poder o tempo focar. do mundo Todo o tempo pra do mundo. poder focar na sua carreira. Exato. Olha que fofo. E aí, óbvio, né, gente? O que ele conseguiu dali também é direito dela. Porque se não fosse por ela ali lavando as cuecas sujas dele, ele não ia conseguir fazer o que ele fez, né? Então, a gente vê aí, só que no caso, né, da mulher do Jeff Bezos, ela conseguiu. Mas acontece demais, né? A gente vê isso. E no caso da Beth, ela se fudeu. E aí, a Beth realmente, ela, tipo, eu acho que aí ela já tava num estado de depressão, enfim, ela tava tendo ideação suicida, inclusive. E em 5 de novembro de 89, 7 meses depois do casamento do Dan e da Linda, e 8 meses depois de ter comprado um revólver calibre 38, a Beth saiu de casa na madrugada. Ela usou uma chave que ela tinha roubado alguns meses antes da filha dela, da casa do Dan. E aí ela entrou na mansão do Dan e da Linda. Ela foi até o quarto do casal e atirou nos dois enquanto eles dormiam. Ela atirou primeiro na Linda, o Dan chegou a acordar e levantar, depois ela atirou nele também. 2 balas atingiram... Assim, eu acho até que demorou pra acontecer isso, sabe? Vendo o que aconteceu, sabe? Porque dava pra ver que ela já tinha... Tava caminhando pra isso, ela já né? tinha chegado no limite dela há muito tempo, sabe? Então, realmente, não tinha outro desfecho, eu acho, pra essa história, sabe? Se ninguém fizesse nada, sabe? Me deixa ninguém fez não foi nada. aquela surpresa, né? Exato. 2 balas atingiram a Linda na cabeça e no peito, matando ela instantaneamente. E uma bala atingiu o Dan no peito quando ele aparentemente estava tentando ir até o telefone. Uma bala atingiu a parede e uma bala atingiu uma mesa de cabeceira. O Dan morreu há poucos dias de completar 45 anos e a Linda tinha 28 anos quando morreu. A Beth se entregou para a polícia imediatamente após assassinar os dois. Mano. Pesado. Após as notícias locais, que ficou conhecido como o pior divórcio da Califórnia... Isso foi mais, né, galera? A Beth agora ganhava manchetes nacionais. Ela virou o símbolo de uma mulher que passou a vida apoiando e trabalhando para o marido, apenas para ser descartada quando ele atingiu o sucesso. Todos pareciam concordar que os assassinatos que Beth cometeu eram resultado de uma mulher desesperada e com muita raiva acumulada desde que seu casamento havia terminado. Assim, a promotoria não buscou a pena de morte. Beth nunca negou que puxou o gatilho 5 vezes, mas ela dizia que não havia premeditado o crime e ao sair da casa, né, naquela madrugada, não estava nos planos de matar Dan e Linda. O fato é que nisso a Linda se fudeu de uma maneira...
Coitada, né? Tipo... Porque a Linda eu acho que é a maior vítima dessa história toda, né? Porque ela só foi Porque- pega no meio desse relacionamento merda dos dois, né? Tipo... Ok, ela sabia que o cara era casado, mas, gente, quem tinha um relacionamento era ele. Exatamente, né? exatamente. E ok, não é bom pra sua saúde, né? Você ficar com caras casados pode ir pra cima de você, né? Mas o lance todo é que nessa ela se ferrou de uma maneira, né? E foi agredida várias vezes, né? Sim. Enfim. Ela foi então- pega no meio do negócio, né? Tipo... Eu também acho que ela é também uma vítima, sabe? Porque, beleza... Sabia que o cara era casado, mas aí por isso ela merece sofrer tudo isso, sabe? Eu não acho também que mereça, sabe? Não, e chegou um momento que o relacionamento dos dois já morreu. Ela já não era mais a outra, sabe? Ela Exato. era oficial. Exatamente, ali, entendeu? acabou, né? Então não tem mais o que fazer, né? Exato. O julgamento começou em 22 de outubro de 1990, né? E a questão principal para a acusação e para a defesa era, então, definir se a Beth era uma mulher abusada pelo marido até o ponto em que não aguentou mais. E, assim, foi muito surreal, assim, porque teve uma cobertura gigantesca da mídia na época, e os jornais recebiam várias cartas de mulheres dizendo, eu entendo ela 100%, sabe? Só quem já passou por um relacionamento assim consegue entender como ela chegou nesse ponto, sabe? Tipo... Era isso. As pessoas iam entrevistar as mulheres e as mulheres falavam, não, eu entendo. Realmente, matou. Ela mesma tá admitindo que matou o cara. É errado. Sim, ela deve ser punida por isso. Mas a gente entende como chegou nesse ponto, sabe? Então, a acusação usou todas as evidências de anos de ameaça e violência da Beth contra a Dawn e a Linda, as invasões da casa e a destruição de propriedade. Já a Beth, ela sentou no banco de testemunhas para defender a si mesma, né? E o depoimento dela chegou a ser transmitido ao vivo na TV. Tipo, os caras paravam tudo que tava passando pra botar ela quando ela sentou no banco ali das testemunhas. É porque é um caso extremamente quase... Eu tava zoando, eu fico conversando outro dia com você sobre aquele segmento que tem de... sexo e violência e casos de É meio que uma novela, né? Esse negócio bem apelativo, Exato. que é quase uma novela mesmo, uma grande novela. Ainda mais que, né, tipo, gente bonita, branca, rica. É uma novela, né, cara? A galera tava realmente... E é surreal, porque aí tem até relatos, assim, que, tipo, naquele ano... A galera se fantasiando, sabe, do casal morto, assim, que eu achei absurdo. Ai, pelo amor de Deus. Sabe, de pijama com os buracos de bala, assim, festa fantasia. Aliás, é isso, gente. Não vai achando só porque a gente fala de true crime que a gente gosta de brincadeirinhas, piadinhas, fantasias. Isso daí é bizarro, né? Não, a gente tá rindo glorificação, de vítimas, enfim. de assassino. Glorificação, não. Sim. Enfim, né, cara, tipo... Foi um caso, assim, que realmente chamou muita atenção das pessoas. E aí, o depoimento dela, né, que foi transmitido na TV, ela contou sobre todos os anos, né, do relacionamento, ela contou sobre as coisas boas, as coisas ruins, e ela falou até como, nessa noite que ela saiu com a arma, ela pensou em ir até a casa dele e cometer suicídio na frente dele. Que eu acho que aí é realmente, né, pra ver o nível de desespero que ela tava, né. E aí o depoimento dela ganhou a simpatia de muita gente. E depois de 4 dias de deliberação, o júri voltou dividido. Porque 2 membros se recusaram a acreditar que ela era culpada de assassinato premeditado. E eles não mudavam de ideia. Eles falaram, não, a gente acha que não. Não. E aí não teve um veredito unânime e tiveram que marcar outro julgamento, né? Porque deu empate, basicamente. Sim. Nisso, um outro julgamento aconteceu um ano depois, em outubro de 91. Esse segundo foi praticamente uma repetição do primeiro. Tanto no time de defesa quanto da acusação eram os mesmos. E muitas testemunhas também repetiram suas declarações. Mas dessa vez, a defesa teve mais dificuldade.
Várias vezes o tribunal se recusou a permitir depoimentos que sustentassem que Beth foi vítima de abuso. Seu advogado ficou chocado quando uma testemunha importante, o Dr. Daniel Sonkin, um especialista em estudos de mulheres abusadas, se limitou a falar de abuso em termos muito gerais e não em termos do caso particular da Beth. O juiz argumentou que não havia nenhum indício que Beth fosse vítima de outro abuso que não fosse emocional, nem físico, nem sexual. Né? Então é complexo, né? Porque a saúde mental dela foi totalmente abalada baseado no que aconteceu, né? Como se o abuso psicológico e emocional fosse menor que o físico e sexual. Porque não existe essa pirâmide de abuso, gente. Pelo amor de Deus, é abuso, sabe? Não é porque o cara não bateu e não estuprou nela que não foi abuso, sabe? Porque olha todo o tempo que ela foi manipulada. É uma questão jurídica machista, exato, né, que se tem. Então o cara não considerar, né, como se... não, você não pode falar do caso dela, você pode, né, enfim. E aí, no meio do julgamento, o advogado Early, né, ele soltou outra bomba, ele levantou a possibilidade de que o Dan poderia, em algum momento, ter tentado assassinar a Beth. E aí, isso porque apareceu um motorista de táxi chamado Paul Taylor, e ele alegou que o Dan tinha abordado ele e pediu para ele acabar com a esposa irritante dele permanentemente e ofereceu cerca de $500 mil para isso. Só que aí o tribunal, né, objetou e baniu Paul Taylor e qualquer outra palavra de assassino de aluguel no julgamento, porque o juiz disse que o Taylor só ia produzir pistas enganosas, não tinha como ter certeza realmente do que ele falava, e até porque nem a Beth tinha conhecimento dessas atividades externas, né? E aí ele falou também, esse é o julgamento da Beth, não do Dan. Eu entendo, assim, porque é meio, sei lá, né? A não ser que você tenha lá o recibo do cara, né? Dizendo, contratei aqui um matador de aluguel. Sei lá, tem uma prova mais concreta, né? Do que um maluco chegando e falando, não, ele me ofereceu 500 mil pra matar ela. Tá, sabe? É meio estranho mesmo. Mas enfim, né? Sim, muito estranho. Dessa vez, o júri retomou com o veredito de 2 acusações de assassinato em segundo grau. Beth foi condenada a 2 penas consecutivas de 15 anos de prisão perpétua, mais 2 anos por uso ilegal de arma de fogo, o máximo previsto na lei. Beth está cumprindo sua sentença na California Institution for Women, em Chino, Califórnia. Em janeiro de 2010, seu primeiro pedido de liberdade condicional foi negado pelo Conselho de Audiências de Liberdade Condicional porque ela não demonstrou remorso e não reconheceu o delito. Ela teve a liberdade condicional negada novamente em novembro de 2011 e em janeiro de 2017. Ela não está elegível, ela não será, né, na verdade, elegível novamente até janeiro de 2032, data em que completará 84 anos. Beth está atualmente com 75 anos. Sim, ela ainda tá presa e ela sempre deu entrevista desde que ela foi presa. Ela deu entrevista até pra Oprah por vídeo. E ela fala hoje em dia que, ela não quer mais sair, porque ela já tem a vida... Ela já viveu a vida dela antes de ser presa e agora ela passou tanto tempo já presa que a vida dela é aquilo ali, sabe? Ela não nem quer tentar mais sair. Mas que ela achava engraçado que, ela... Porque ela realmente não se arrepende do que ela fez. Mas, e aí ela disse, os caras acham que eu sou uma ameaça à sociedade, só que eu não sou ela, sabe? Ela matou quem ela queria matar, que era o marido, né? Ela não vai sair matando outras pessoas, né? Isso não é ser uma ameaça à sociedade. Apesar que, né, galera, a gente não... Eu fico... Poxa, não, o foda é que a gente sabe como a instituição prisão não quer ajudar na questão mental dessa pessoa, sabe? Ela não se arrepende, porque pra ela foi a maneira que ela achou. Sim. Né? Então, é triste por conta disso, né? As instituições, elas não estão a fim de realmente reabilitar a pessoa, né? E sim punir, somente. Né? Então, fica nesse ciclo. Inclusive, teve eu encontrei um comentário num vídeo do YouTube que é justamente mostrando, né, o que realmente aconteceu na história da Beth e o que tem na série. Eu vou deixar esse link no nosso Discord, esse vídeo. E aí nos comentários tem uma mulher que ela conta que ela foi presa e aí quando ela estava presa ela conheceu a Beth.
E ela disse até, ela tava grávida na época, e a Beth veio perguntar pra ela, tipo, você tá bem e tal? E ela falou, não, eu tô bem, eu vou sair a tempo de ter meu filho lá fora, em liberdade, não sei o que. Elas ficaram conversando. E aí ela perguntou o nome, e quando a Beth falou, Beth Broderick, daí ela conhecia a história, né? Ela tinha visto o filme, porque saiu filme sobre a história dela. E aí elas conversaram um pouco, ela comenta que isso, né, que os caras consideravam ela um perigo à sociedade e tal. E aí essa moça aqui, a Lisa, né, que comentou, ela perguntou se ela tinha algum remorso, né, sobre o que ela fez. Ela falou que não, porque o cara realmente, ela deixou ele estudar, ajudou ele nos estudos, fez tudo por ele, se sacrificou por ele para ajudar ele, botou a carreira no pause, né, por causa dele. E aí ele foi lá e traiu ela, né, tira as crianças dela e, né, faz ela sofrer horrores e tira ela de louca, enfim, né. Então ela realmente não se arrepende do que ela fez. É errado pra caralho, gente, é errado. Mas, né. Porra. É isso, sabe? E aí ela comentou isso. Isso daí foi uma consequência, né, dessa onda de violência sobre mulheres. Exatamente. Enfim, né? Que hoje em dia ela tem uma relação ótima com os filhos, que eles vão visitar ela, que ela conhece os netos também, vão visitar ela, enfim, que ela tá feliz na prisão. E aí, como eu comentei, tem várias coisas que foram feitas, né, com base nesse caso. Tem um filme de TV, né, que foi feito em 2 partes, que até foi... A atriz recebeu um Emmy por interpretar a Beth. A Meredith Baxter, o nome da atriz. E teve episódio do Lei e Ordem, que é baseado nela. E aí teve a série, né, Dirty John, que é o Dirty Betty, que a gente comentou. E tem vários documentários também, né, que também falaram dela. Mas é isso, gente. Eu... sei lá, esse caso é muito complexo, né, mas é aquela coisa que a gente já viu aqui outras vezes também, tipo, não é porque a gente entende como a pessoa chegou nesse ponto que a gente tá justificando o que ela fez, né? É completamente errado tudo que ela fez, óbvio, né? Desde deixar mensagem xingando eles, invadir a casa, quebrar coisa, até o ato extremo de matar os dois, né? Mas, conhecendo todo a história e a trajetória dela, a gente consegue visualizar como ela chegou nesse ponto, né? E que realmente... que não foi do nada, né? Poderia ter sido evitado, né? Mais uma vez, mais um caso que poderia ter sido evitado. Tem algo mais a comentar, amiga? Galera. Não, tenho não. É isso, gente. Vamos para os comentários do último episódio, então... O último episódio foi do John Haig, que era o golpista. Golpista que virou assassino. E aí a gente comentou sobre o Museu de Cera, que ele tinha, né? Porque foi colocado lá um manequim lá do John Haig e tal. E aí várias pessoas comentaram, até no nosso Discord também, teve gente que comentou. A Paty comentou no nosso Discord. E ela disse que ela foi no Madame Tussauds em 2015 e a sessão de horror ainda existia, mas foi encerrado em 2016 e sim, era com os bonecos de cera dos assassinos, não era personagem fictício. Então até 2016 ainda tinha. Gente, que surreal, né? Absurdo. É muito surreal isso. Né? Tipo, eu entenderia se fosse personagem, né? Tipo, sei lá, Hannibal, o cara do... como é que chama? Do Bates Motel lá, enfim. Sim. Do Psicose, né? Enfim. Né? Mas não, era realmente de assassino. Tinha lá os bonecos dos assassinos, não sei. E aí teve até a Bia comentou no nosso Insta também, que ela foi no de Amsterdã em 2015, mas lá não tinha essa parte dos horrores. E aí o pessoal comentou que realmente é só no de Londres que tinha e fechou em 2016. Então o pessoal se atentou aí, né? Para os tempos mudando. Exato.
Nisso, o Glauco, né? Erlon comentou sobre o Ronald Biggs, ladrão do trem pagador inglês, amigo do Malcolm McLaren e dos caras do Sex Pistols. Viveu, salvo engano, no Rio de Janeiro depois do roubo, onde inclusive morreu já velho e doente. Sim. É esse caso que você tava comentando? Exato. Eu não conheço esse caso, gente. Que doideira. Eu tô pensando até em escrever sobre ele. Vou ver se rola. Não sei se vai render um mini inteiro, né? Mas esse caso eu lembro do meu pai conversar, assim, sobre o trem pagador, que foi isso, sobre um trem que tinha muita grana, né? Eu falei, né, se eu não sabia se era ouro, enfim, mas era o trem pagador, era um trem que, tipo, era um trem de banco, né, de transição de dinheiro, ele conseguiu roubar esse trem e conseguiu se fugir, sabe? Que aí, doideira, tipo, cara. A Inglaterra pedia pra ele voltar, ele gostava do Brasil, se eu não me engano, ele se relacionou com uma brasileira. Enfim, uma brisa louca, gente. Mano, que doideira esse cara, não conheço. Tem que procurar. Sim, eu adoro casos de ladrões que não fizeram nada. Né? Eu adoro também. Tipo, só roubou, né? Porra, Só roubou. Aquela galera... Roubou de banco? Porra, que eu vou Aquela galera que roubou o Banco homem. Central, né, mano? Até hoje eu fico impressionada com aquela história. Os caras construíram um túnel, realmente, né? Igual a gente vê em filme. Construíram um túnel, velho. E roubaram. O que a gente vai falar contra esse cara, porra, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? Não machucou ninguém, porra. Né? Não é essa galera que vai na cidadezinha e usa escudo humano. Porra, aí é foda mesmo, né? Aí é foda. Não. Mas teve um caso, se eu não me engano, no Maranhão, que, tipo, eles desbandaram, assim, tipo, vários carros, sabe? A polícia não sabia pra onde ir, enfim. Tem casos. Tem muitos casos. E o DB Cooper, que a gente fez o episódio, também tem o Mini. Também. Que era o cara que pulou do avião, né, cara? Eu acho que ele morreu, sei lá. Morreu. O foda é que é isso, não achou o corpo. Sumiu. Pra onde que esse mano foi, né? Sumiu com dinheiro. Enfim, tá aí, no folclore mundial hoje em dia. E a Lara Vieira, ela comentou, ouvindo as meninas falando de lista telefônica, e lembrei que meu maior passatempo era ficar tentando achar os números dos meus professores pra passar trote. O trote era uma coisa bem divertida. Cara, que eu nunca. Gostava. Eu gostava também. Eu achava... Eu gostava de saudável. passar o trote. Até inventarem a Bina, né? Não tem, né, como passar trote, né? Então... Até inventarem a Bina, que chamava Bina na época, né? Que é o identificador de chamada. Gente, as velhas, né? Antigamente, você não conseguia ver o número de quem te ligava, né? Você tinha que pagar pra usar a Bina. E aí o telefone fixo, a gente tinha um aparelhinho que aparecia em cima, deixava em cima do telefone, né? Que era conectado à linha telefônica, e aí ele aparecia o número de quem ligava. E daí a gente parou de receber trote, que eram meus colegas de escola, obviamente, né? Que eram meus colegas de escola passando trote lá em casa, mas, né? Teve que meus pais comprar uma Bina e aí ligar de volta pros moleques e parar de tomar, né? Ficar com medo e parar de ligar. Mas era isso, assim, tipo, era bons tempos. Você podia ligar, passar trote pra pessoa e ela não sabia quem era. Ai, bons tempos. Que mais? A Mari, né? A Mariana Muniz falou: amei o episódio, como sempre. Acompanho desde o início, quando a Bruna gravava sozinha. O pessoal fica falando que escuta enquanto limpa a casa, lava a louça, etc. Mas cadê o bonde dos tosadores que escutam quando dando banho nos cachorros? Vocês fazem parte do meu dia aqui no Pet Shop. Eu amei! Amei! Dá beijinho nos cachorrinhos, nos gatinhos pela gente. Ai, gente, amei. Sério. Pra mim, a pessoa fala, trabalho em pet shop. Eu já lembro aquele vídeo das câmeras de segurança das pessoas dançando com os cachorrinhos. Pra mim, é todo mundo que trabalha em pet shop assim. Ai, gente, não, sério, ia ser um amor, fofo, né, mano? Dá beijo nos doguinhos aí pra gente. E é isso, gente. Então, beijo para os tosadores e trabalhadores de pet shop do Brasil que escutam a gente.
Apoiem a gente, E- galera. É isso, gente. Lembrem de apoiar a gente. A gente precisa do seu apoio, sim, tá? Pra manter o Sim, pra continuar podcast. esse trabalho cada vez mais, a gente É. ter mais tempo, essas coisas. Exatamente. E acho que semana que vem a gente já vai definir aí o tempo que a gente vai ter de recesso de final de ano, aí que todo mundo tem as suas fériasinhas, a gente também tem as férias do podcast, e aí já vamos deixar avisado pra vocês. Vai ter sorteio de final de ano também, de livro, com certeza. Fiquem atentos. Fiquem atentos no nosso Insta. E é isso, gente. Beijos. Amiga. Oi. Posso dedicar o episódio para o meu amigo? Pode. Ai, claro que sim, amiga. Então é isso. Então, eu queria muito dedicar o episódio ao Marcelo Bravo, que se foi, amigo meu. Estou dedicando esse episódio para ele, porque ele se foi, mas ele trabalhou comigo. E a gente ficava falando muito sobre coisas de true crime. E ele ficou muito feliz sobre o podcast, quando eu entrei no podcast, por conta disso. O Marcelo era um cara maravilhoso. Enfim, é isso. Então eu dedico esse episódio a ele, porque essa seria mais uma história que ele se divertiria de ouvir. Então é isso. Ah, descansa em paz, Marcela. Muita força, Sim. então, pros amigos e pra família do Marcelo. Sim. E é isso, gente. gente. Beijos, até semana que vem. Beijo.